Imenso por... Brasil 500, apoio Postos Petrobras, encha o tanque e boa viagem. E Banco Itaú, o seu banco na era digital. Está provado que somos um povo vigoroso, que encontra motivação em tudo. Faltam 78 dias para os 500 anos do Brasil. Gol, o carro mais querido e vendido do país há 13 anos. Volkswagen oferece Jornal Nacional. Faroeste Mineiro. 15 homens invadem uma cidade de 28 mil moradores e fazem um arrastão nos bancos. Nossos repórteres encontram a brasileira que está sendo procurada pela justiça americana. Ela é acusada de escravizar a empregada nos Estados Unidos. Topless à vista. O carnaval aumenta a procura das cirurgias para implantar silicone. Vitória de Meligeni. Vitória de Guga. E os brasileiros garantem nossos primeiros pontos na Copa Davis. Na última reportagem da série sobre tráfico de animais silvestres, os homens que ganham a vida recolhendo da natureza aranhas caranguejeiras. E o porquê do interesse dos europeus pelo veneno dessas aranhas. O Jornal Nacional põe você a bordo de uma van. E comprova o clima de guerra entre quem dirige e quem fiscaliza o serviço em São Paulo. O Jornal Nacional está começando. Nós voltamos em instantes. Olá, eu sou Humberto Pandolfo, presidente da Cervejaria Kaiser, e quero falar com você sobre um assunto muito importante: o respeito ao consumidor brasileiro. No Brasil, sempre temos a sensação de que o mais forte prevalece, mesmo quando não está certo. Poucos acreditaram na Kaiser quando iniciamos a luta contra a fusão da Brahma, Skol e Antártica. Não somos contra fusões, somos contra o monopólio. O monopólio prejudica os fornecedores, acaba com a concorrência e impõe preços mais altos para o consumidor. Você acaba pagando mais caro. Os dois primeiros pareceres do governo já indicaram que a fusão pode ser feita, desde que sejam preservadas as condições de livre concorrência no mercado de cervejas. Uma única empresa não pode ficar com quase 80% no mercado de cerveja. É ruim para todos, principalmente para você, consumidor. Tenho confiança na evolução desse país, que cada vez mais respeita o consumidor. O bom senso deve prevalecer. Só falta o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, decidir. O CAD existe para defender o direito do consumidor brasileiro. Só assim você vai poder continuar escolhendo entre a cerveja que desce redondo, a que refresca até pensamento, a que deixa a festa do jeito que o diabo gosta, ou a cerveja nota 10. Um brinde à sua liberdade de escolha. Boa noite. 3 pessoas morreram hoje em São Paulo num acidente envolvendo uma perua que não tinha autorização para transportar passageiros. A perua tentou escapar de uma blitz. Foi mais um capítulo da guerra entre motoristas de lotação e fiscais da prefeitura. Uma guerra em que todos os dias 1.600.000 brasileiros são feitos reféns. Ainda nem amanheceu, mas a disputa no asfalto e pelos passageiros já é intensa. Eu prefiro a perua, é mais rápido. Quase ninguém tem licença. Superlotação é regra, mas tudo vira piada. Há mais 2 aqui no Sala VIP. A Sala VIP é onde? É o corredorzinho aqui entre os 2 bancos. Afasta o banco aqui para caber mais 3. Para quem mora em lugares assim, violência não é novidade. Nem o desconforto causado pela má qualidade do transporte público. Mas nunca, como nos últimos tempos, as viagens foram tão perigosas. O percurso entre a casa na periferia e o trabalho em regiões mais centrais virou aventura. A prefeitura apertou o cerco. Os 14 mil peroeiros clandestinos têm reagido. Hoje cedo, uma conversa de bordo entre cobrador e motorista choca pela naturalidade. Diante dos passageiros, eles planejam uma batalha. Vai juntar uns 50 peroeiros, cada um com as beretinhas daquela na mão, os 3 pentes, mais ou menos uns 32 tiros. De longe, vai chegando e dando. Vai arregaçando, mano, distribuindo pra cima deles, mano. Estamos aqui no forte jogando. Já vai rachada logo tremenda, mano, pra cima deles. Dá tudo pra cima pra matar logo, mano. Tem que matar uns caras desses.
O rádio informa sobre fiscalização. O motorista acelera. Não há cinto de segurança, só um aviso. Aonde? Em outro ponto da mesma Zona Sul, não deu para segurar. A lotação em fuga bateu neste carro e acabou numa árvore, esmagando os ocupantes. 3 pessoas morreram na hora, inclusive um casal, pais de 5 filhos. Nestas imagens, feitas pouco depois do acidente, o resgate é dramático. E logo começam as acusações. Os peroeiros dizem que a perseguição causou o acidente. Tá com o passageiro? Pra que eles não deixam fugir? Não parava, não perseguia. Não houve nenhum tipo de perseguição. E a guarda municipal acaba sendo expulsa. Além de fugir perigosamente, o peroeiro tinha um aviso na habilitação. Deficiente auditivo, não poderia guiar como profissional. Ele foi indiciado por homicídio. Foi o acontecimento mais trágico na disputa que envolve peroeiros, prefeitura e também as empresas que tiveram 15 ônibus depredados e incendiados só este mês. 2.300 peruas já foram recolhidas. Um peroeiro morreu, vários foram presos. E até as autoridades estaduais e municipais bateram de frente. O prefeito pediu apoio da PM. O Estado recusou. Agora, Celso Pita pensa numa tropa diferente. Apelei, então, ao Exército para que nos dê o apoio que o governo do Estado não nos dá. A Polícia Militar não colabora na fiscalização, nem tem que colaborar. Ela colabora nos atos que são de violência. Só o passageiro não tem como fugir do próprio destino, da próxima viagem. Infelizmente, a gente tem que tomar essas conduções loucas aí e enfrentar a vida, não tem outro jeito. 6 passageiros ainda estão internados, 2 em estado grave. A cidade mineira de Campina Verde, de 28 mil habitantes, foi invadida hoje por um bando de assaltantes. Como num filme de faroeste, eles deixaram os moradores sem comunicação, renderam policiais e fizeram arrastão pelos bancos do município. A ação começou às 9h30 da manhã. Os assaltantes cortaram os fios dos telefones dos 28 mil habitantes de Campina Verde. Na delegacia, algemaram a delegada e roubaram 4 revólveres. 5 policiais que estavam no quartel da Polícia Militar também foram rendidos e trancados no alojamento. Aqui os ladrões levaram 22 revólveres, 17 fuzis e uma metralhadora. Livre da polícia, o bando usou as armas para fazer um arrastão nas agências bancárias. Os 5 bancos da cidade, que ficam na mesma avenida, foram assaltados. Todos do mesmo jeito. Os bandidos arrombaram as portas e entraram atirando. Tanto funcionário quanto clientes foram obrigados a deitar no chão. Houve um segurança que foi baleado no pescoço, mas sem gravidade. Com armas apontadas para a cabeça, os gerentes contam que foram obrigados a abrir os cofres das agências. Medo de morrer nessa hora, todo mundo fica, qualquer um vai ficar. Os assaltantes ficaram 40 minutos na cidade. Com medo, muitos moradores se trancaram em casa e, usando celulares, chamaram a polícia dos municípios vizinhos. Os policiais montaram barreiras em todas as estradas do Triângulo Mineiro. De avião e helicóptero, procuram pistas dos assaltantes. Seriam pelo menos 15, segundo a polícia. Eles teriam escapado passando por atalhos de terra que levam às fazendas da região. Estão com muitas armas e com todo o dinheiro roubado. Pelos cálculos da polícia, R$100 mil. Em instantes, nossos repórteres encontram a brasileira que foge da justiça americana. Ela e o marido são acusados de escravizar uma empregada doméstica. A brasileira acusada de manter uma empregada doméstica como escrava nos Estados Unidos está escondida em São Paulo. Margarida Bonetti está sendo julgada à revelia porque é considerada fugitiva pela polícia americana. A empregada dela briga por uma indenização milionária. Hilda Rosa dos Santos vive nos Estados Unidos há 20 anos. Era empregada de um casal de brasileiros. Ela diz que sofria espancamentos, não recebia salário, não tinha roupas e chegou a passar fome. O patrão de Hilda, o engenheiro René Bonetti, foi preso e está sendo processado pela justiça americana. Agora aguarda o julgamento em liberdade, depois de pagar uma fiança de $50 mil. A mulher dele, Margarida, fugiu, voltou para o Brasil.
Hilda luta por uma indenização de US$1 milhão, mas aliviada, acha que o pior já passou. Agora quer sossego. A família de Margarida, a patroa, vive nesta casa num bairro nobre de São Paulo. Quem atende a porta é a mãe, Maria de Lourdes. Diz que a filha jamais maltrataria alguém. Não, é uma família honesta, é uma família direita e nunca faríamos uma coisa dessa. Dona Maria de Lourdes garante que a filha está doente e viajou para o interior. Mas Margarida estava em casa sim. Ela aparece aí, nessa imagem, escutando a conversa por uma fresta da janela. Apesar de existir um mandado de prisão da justiça americana, Margarida Bonetti não pode ser presa e extraditada. Não há um tratado de extradição assinado entre Brasil e Estados Unidos. A fuga livrou Margarida da possibilidade de uma punição severa. Se condenados, ela e o marido podem pegar uma pena de até 20 anos de prisão. Sábado com chuva em quase todo o Brasil. A frente fria avança pelo sudeste e as nuvens tropicais se espalham pelo país. O dia será chuvoso na faixa que passa pelo litoral do sul e do sudeste e também nesta parte escura. Nas outras áreas, sol e calor com pancadas de chuva à tarde no extremo norte e nesta região. Mínima de 18 graus em Brasília e máxima de 38 graus em Cuiabá. Simpatizantes do nazismo de Adolf Hitler passaram hoje a integrar o governo na Áustria, exatamente o país onde ele nasceu. Foi um mau começo para o novo governo. Do lado de fora do Palácio Presidencial, um protesto com milhares de pessoas. Dentro do palácio, uma cerimônia fria. O presidente Thomas Klestil deu posse ao governo, mas sabe que o país caminha para o isolamento na Europa. Ele nem esboçou um sorriso. Wolfgang Schüssel, conservador, é o novo chanceler. O Partido da Liberdade, de extrema-direita, ficou com metade dos ministérios, entre eles o da Justiça, das Finanças e da Defesa. O líder do partido, Jörg Haider, não compareceu e nem assumiu qualquer cargo. Criticado pela defesa que fez do nazismo e pelos discursos racistas, Haider é o homem forte do governo, mas vai atuar nos bastidores. Ninguém acredita que Jörg Haider vai ficar por trás da cena por muito tempo. Ele estaria apenas esperando baixar a poeira das críticas. O objetivo dele seria assumir abertamente o poder na Áustria. Os outros 14 países da União Europeia suspenderam os contatos políticos com o governo austríaco. Os Estados Unidos e Israel retiraram os embaixadores da capital, Viena, por tempo indeterminado. Em instantes, sai a punição para o médico que assinou a barriga da paciente depois do parto. E cresce a procura pelas próteses de silicone em clínicas do Rio. A seleção brasileira pode se classificar esta noite para a Olimpíada de Sydney. Precisa vencer o Chile daqui a pouco e torcer contra o Uruguai. De Londrina, fala ao vivo Galvão Bueno. Uma vitória da Argentina ou mesmo um empate abre a possibilidade para que a seleção brasileira tente a vitória, garanta já hoje a vaga. Vamos ver como está o estádio agora. 1h30 antes do início do jogo, você vê que o estádio não está totalmente lotado, o público é muito bom, muita gente chegando neste momento ao Estádio do Café aqui em Londrina. Nós estamos no finalzinho, você está vendo aí o público presente, sempre em verde, amarelo, esperando com muita expectativa o jogo Brasil e Chile depois da grande vitória em cima da Argentina. Vamos agora ao campo. Estamos nos últimos minutos, últimos momentos do primeiro tempo de Argentina e Uruguai, o resultado 0-0, esse resultado, repito, interessa para a seleção brasileira. A seleção brasileira está chegando neste exato momento, neste exato instante, a seleção brasileira está chegando aqui ao Estádio do Café. Vai jogar com o mesmo time que começou a partida da Argentina. Veja só, o ônibus da seleção brasileira chegando neste exato instante. Será o mesmo time que começou contra a Argentina. Edu tomou um pisão no pé, mas já está recuperado. O Chile não esconde que vai jogar na retranca. Vanderlei Luxemburgo quer muita força na marcação e muita velocidade no ataque. Você vai ver Brasil e Chile ao vivo na Globo, menos para Londrina, logo depois de Terra Nostra. William Bonner. A moda de seios grandes no verão de 2000 está levando muitas mulheres a procurar as próteses de silicone. E se esta já é a estação em que as roupas ficam menores mesmo, a proximidade do carnaval também acaba contribuindo na hora da decisão. Os seios pequenos sempre incomodaram a administradora Maria Amélia Brito. Há 1 ano e meio, uma prótese de silicone fez aumentar o número do sutiã de 36 para 42. E ela não precisou mais usar antigos recursos.
O recurso da ombreira, por dentro, resolvia muito bem. O algodão, qualquer recurso eu enfiava lá dentro, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a implantação da prótese de silicone já representa 40% das cirurgias de mamas. Mas é nesta época do ano, verão e véspera de carnaval, que o silicone faz mais sucesso. A procura chega a crescer 30%. A empresária Karina Vassilkovski marcou a cirurgia para a semana que vem. Quer estar pronta para o carnaval. É uma época de mais sensualidade. Se não fizer agora, também não faz. A época de fazer é agora mesmo. A cantora Luciana Machado já está se recuperando do implante, feito há quase 20 dias. Para brilhar na avenida como rainha da bateria de uma escola de samba do Rio, ela dobrou o tamanho dos seios. Não dizendo que as que têm seios menores não são bonitas, ficam bonitas. Mas o grande, sei lá, eu acho que dá mais um tchan, fica mais sexy. Os cirurgiões alertam que é preciso, em média, 1 mês para a recuperação do implante de silicone. E os cuidados são fundamentais, principalmente no carnaval. Evitar os lugares tumultuados. Procurar o lugar de destaque da escola de samba lá no alto do carro alegórico, ou então naquela arquibancada privilegiada. Cassado o registro do médico que gravou as iniciais dele na barriga de uma paciente depois de uma cesariana. O Jornal Nacional mostrou há 2 semanas o crime do obstetra americano Alan Zarkin. O hospital em que ele trabalhava foi multado em $14 mil e a paciente quer uma indenização de 5 milhões. O advogado do Dr. Zarkin diz que o ex-médico sofre de demência causada pelo mal de Alzheimer. Daqui a pouco, uma testemunha reafirma no tribunal que o ex-deputado Hildebrando cerrou um homem vivo. E os 2 brasileiros vencem os primeiros duelos na Copa Davis. Endereço, Rua Abel Tavares 956, altura do 7.000, da Avenida São Miguel. Pode comparar, não tem nada igual. O Brasil está a uma vitória da próxima fase da Copa Davis de tênis. Hoje em Florianópolis, Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni derrotaram os franceses. A primeira partida entre Fernando Meligeni, de camisa branca, e Cédric Pioline durou 3 horas e meia. O brasileiro mostrou a tradicional garra para brigar pelos pontos. Meligeni chegou a estar perdendo por 2-1, mas reagiu e virou o placar. O ponto final saiu num erro do francês, 3-2 para Fernando Meligeni. Depois, Gustavo Kuerten enfrentou Jérôme Goulmart. Foram mais 2 horas e meia de disputa na quadra. Neste lance, Guga mostrou muito empenho para devolver uma bola difícil e ganhar o ponto. O brasileiro venceu por 3-1 nesta jogada. Amanhã vai ser disputada a partida de duplas. No segundo dia de julgamento de Hildebrando Pascoal, uma testemunha reforçou as acusações de tráfico internacional e de assassinato contra o ex-deputado. Irineu Lima se diz horrorizado com tudo o que viu. Ele trabalhou 3 meses na fazenda do ex-deputado Hildebrando Pascoal e reafirmou ter sido testemunha de um crime atribuído a Hildebrando que chocou o Acre. O assassinato de Agilson Firmino, o baiano, que teve as pernas e os braços amputados. Segundo Irineu, um dos autores do crime foi Hildebrando Pascoal, que teria usado uma motosserra. A defesa do ex-deputado se baseia num laudo preliminar da exumação do corpo da vítima para contestar a denúncia. A motosserra, até o leigo sabe que se usada na carne, ela vai estraçalhar a carne. E o corpo da vítima não estava dessa forma. Irineu também acusa Hildebrando de receber na fazenda dele carregamentos de cocaína que eram jogados de pequenos aviões. Por ordem da Justiça, estas cenas vão ser reconstituídas. Governadores reunidos em Curitiba querem que o governo federal aumente o repasse de dinheiro que vai compensar as perdas com a lei de incentivo às exportações. 20 dos 27 governadores decidiram ir a Brasília na terça-feira. Entre outras coisas, eles querem mais 600 milhões de reais do governo federal para compensar a perda de arrecadação dos estados com a Lei Candir, que reduz o imposto sobre produtos exportados. Apesar dos pontos em comum, a guerra fiscal continua dividindo os governadores. Os estados mais industrializados são contra os incentivos que alguns estados do Nordeste oferecem para atrair novas indústrias.
O ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, disse hoje que não há possibilidade de aumento no valor do repasse aos estados para compensar as perdas com a Lei Candir. O governo de Minas fechou acordo com o governo federal e suspendeu a moratória decretada em janeiro do ano passado. O estado de Minas se comprometeu a pagar R$ 1,9 bilhão ao governo federal. Isso equivale a 10% do total da dívida do estado. A produção industrial brasileira fechou o ano passado com queda de 0,7%. Apesar do resultado, houve uma melhora no desempenho da indústria no fim do ano. Em dezembro, a produção chegou a crescer 8,8% em relação a dezembro de 98. O preço da cesta básica subiu em 12, caiu em 4 das 16 capitais pesquisadas pelo DIEESE. A maior alta foi em Fortaleza, 8,01%. E a maior queda foi verificada em Porto Alegre, com baixa de 2,12%. Veja a seguir, denúncias do Jornal Nacional levam a pedido de CPI em Brasília. E brasileiros pobres caçam caranguejeiras para os traficantes internacionais. É verdade. O deputado Miro Teixeira, líder do PDT na Câmara, pediu hoje à mesa da Câmara a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o INSS. O deputado se baseou em reportagens apresentadas pelo Jornal Nacional em janeiro, denunciando fraudes e corrupção para eliminar débitos de empresas com a Previdência. Em Curitiba, um ex-funcionário do INSS cobrou R$ 15 mil por uma certidão negativa de débito. No Rio de Janeiro, a propina era cobrada dentro de um posto da Previdência. A CPI sobre o INSS entra na fila de espera porque apenas 5 CPIs instaladas a partir de um requerimento podem funcionar ao mesmo tempo. A Polícia Federal do Maranhão indiciou hoje o empresário Márcio Morato Alonso por crime contra o meio ambiente. Ele é um dos homens denunciados pelo Jornal Nacional por envolvimento com tráfico de animais. O Jornal Nacional encerra hoje a série de reportagens especiais sobre o comércio ilegal de animais silvestres no Brasil. As aranhas caranguejeiras também são alvo deste negócio e estabelecem a conexão entre o tráfico e a biopirataria. Um crime que acontece quando um país rouba animais e plantas de outro país para desenvolver compostos e fórmulas químicas e lucrar com isto. O grupo de caminhantes vai atravessar a madrugada de lanternas em punho. Estamos na vila de Alter do Chão, município de Santarém, Pará. Estes homens atravessam rios, vasculham barracões, folhagens, procuram aranhas caranguejeiras, procuram uma forma de ganhar a vida. Todos temos família, né, para sustentar. Isso é um ganha-mais para nós. Como a nossa região tem bastante, nós pegamos ela para vender para ajudar na renda familiar. As aranhas surgem em telhados de palhoças, entre ripas de madeira abandonadas. Capturá-las exige paciência. Movimentos bruscos não ajudam. Com 2 metades de garrafas de refrigerantes, os coletores se aproximam e a aranha está presa. Quem não age com rapidez acaba levando um susto. Uma a uma, as caranguejeiras são guardadas. Elas serão repassadas a intermediários que vão encaminhá-las ao destino final, a Europa. Às vezes, os contrabandistas acabam descobertos, como em novembro do ano passado, quando o Jornal Nacional mostrou a apreensão de uma carga de 90 caranguejeiras no aeroporto do Recife. Elas seriam despachadas para a Suíça. A advogada Gisela Alencar acompanhou aquele caso. Ela é especialista em biopirataria e acredita que o interesse dos europeus está no veneno das caranguejeiras, uma substância inofensiva para o ser humano e que começa a ser experimentada na produção de medicamentos. O fato de que elas são venenosas e que elas estavam sendo transportadas de uma forma que as preservaria vivas até o seu destino na Europa, nos leva a imaginar que havia um interesse mesmo nas propriedades químicas das aranhas. Para os moradores de Alter do Chão, o destino das aranhas não importa. Noite e dia, a perseguição garante um lucro apenas aparente. A pobreza não impede os coletores de ter consciência sobre o que fazem. Eles sabem que agem predatoriamente e que, na verdade, estão perdendo 2 vezes. Nós vendemos uma aranha a R$1.
o receptador ele vende a $5.000. Nós arriscamos, ele apenas ganha em cima do nosso trabalho. Daqui a um tempo, poderá até não ter as aranhas no município, pois do jeito que está saindo para o exterior, elas ficam cada vez mais difíceis de pegar. Olha aí, é baratinho, hein? Vamos comprar a fauna brasileira. É super fácil. Por exemplo, esta aranha custa R$1 e é revendida na Europa por $4.000. Cascavel, o grama do veneno, está custando $400 na Europa. O negócio da biopirataria roda em $15 bilhões por ano. E não adianta culpar os pobres diabos que vendem nossos bichos para viver. Os grandes culpados são os laboratórios americanos e europeus que nos roubam a fauna e flora, fazem a patente dos remédios e depois nos vendem com preços superinflados. O nosso prejuízo é de $1 bilhão por ano. Como diz o presidente da Associação das Farmácias, BO, isso é bom para otários. Aliás, por que na Conferência Ecológica de 92 o Brasil não conseguiu firmar um tratado para as patentes da biodiversidade de nossas florestas? Resposta: porque os Estados Unidos impediram, se recusando a assinar. Por que será? Olha a fauna brasileira, vamos vender a fauna, gente. Baratinho, vamos levar, vamos levar. Desde que o Jornal Nacional exibiu a primeira reportagem da série, os ambientalistas da Rede Nacional contra o Tráfico de Animais Silvestres receberam 585 novas denúncias, que serão repassadas ao Ministério Público, ao IBAMA e à Polícia Federal. Uma boa noite para você. Uma boa noite, um bom fim de semana. Terra